Olá, Furiosos, sejam bem-vindos a mais essa live. Muito bom dia. Nós estamos numa semana falando sobre dependência emocional e hoje nós vamos falar sobre como que a dependência emocional ela pode ser a receita da tempestade perfeita. E nós vamos pegar um exemplo bem máximo, assim, que é o exemplo da Flor de Lis. Vocês devem conhecer o caso. A Flor de Lis, ela era uma pastora, cantora, casada com um deputado e ela arquitetou o assassinato do marido e a vida dela virou de pernas pro ar. Então, até coloquei nos stories lá, você viu que a Flor de Lis, ela é a receita da tempestade perfeita. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem a história dela, né? A Flor de Lis, ela, inclusive depois eu vou deixar na descrição dessa live o nome do cara que você tem que procurar no YouTube para você assistir a vida dela. O Ulisses, ele escreveu um livro sobre a vida dela. E eu quero discorrer com vocês assuntos, coisas, detalhes, onde você vai ver que nada é por acaso. As coisas não acontecem do nada. Então, quando a gente fala assim, a pessoa fulano de tal, ele é psicopata, ele fez isso porque ele é louco, porque ele é doente. É muito raro alguém que nasceu assim, na verdade, ele é construído ao longo da história. Para dar uma pincelada breve na vida da Flor de Lis, a Flor de Lis, ela passou por abandono, ela passou por abuso, assim, ó, de forma horrorosa, a ponto da mãe dela entregar ela para morar com um homem muito mais velho, da qual ela era abusada. E abusada de uma forma que o Ulisses conta, eu não vou falar isso aqui. E quando ela reclamou pra mãe, ela falou pra mãe, tá acontecendo isso, e tá difícil, ele tá me machucando. Ela falou assim, não, você aguenta, você tem que voltar pra tua casa. E a vida da Flor de Lis foi uma vida muito sofrida, foi uma vida muito de abandono, de abuso, de não inclusão, de não visibilidade. E toda vez que nós, ou a criança, não tem aquilo que ela precisa, que é cuidado, amor, carinho, proteção e provisão, ela vai buscar a sensação de cuidado, amor, carinho, proteção e provisão de alguma forma, justiça. Como que uma criança abusada procura justiça? Se colocando em outros abusos, se colocando em outras situações onde ela vai ser abusada, onde ela precise dessa justiça. Por isso que é muito importante você, como pai, como mãe, eu sempre digo, você olhar para o seu filho e entender que o abuso ou o trauma não é o pior que pode acontecer. O pior é quando você não faz nada sobre isso. O pior é quando os pais não dão justiça para essa criança. E a Flor de Lis é esse resultado. E aí, é claro, né? Ela se mete em várias mentiras. Por quê? Ela passa uma vida toda de exclusão, de abuso, de abandono. E de repente, ela topa com algo que dá para ela pertencimento, lugar de existência, visibilidade, fama, que é o quê? A igreja. Então, para vocês verem como as emoções, elas são muito importantes. Ontem eu estava conversando com o pessoal da célula, eles estavam contando de uma base missionária onde eles não priorizam expulsão de demônio antes da cura da pessoa. Então a pessoa ela vai ter um encontro com Cristo, ela vai curar as emoções, ela vai curar o espiritual dela para depois ser trabalhado expulsão de demônios. E eu achei estranho aquilo, né? E faz sentido, por quê? Porque você primeiro cura a pessoa, né? Apresenta Cristo, ela começa um relacionamento com Cristo, ela se fortalece e depois nós vamos falar sobre expulsão de demônios. Então é um caso que a casa vai sendo limpa e o demônio vai sendo expulso meio que automaticamente. E faz sentido por quê? Porque essas pessoas, geralmente, é muito comum, talvez você, pastor, você, líder, conheça alguém assim, que todo culto está endemoniado. Ou culto sim, culto não, ou uma vez a cada 2 meses essa pessoa está endemoniada. Por que ela está endemoniada? Porque Deus não é poderoso para expulsar aquele demônio? Não, porque ela tem uma legalidade emocional, ela tem uma utilidade para aquele processo.
de endemoniamento, vamos dizer assim. Então ela continua dando a legalidade para que aquilo aconteça. Então, às vezes a pessoa, porque sempre, né, o que se diz, a pessoa ficou endemoniada, ela fala, eu não lembro do que eu fiz. E aí a galera conta, você fez o banco voar, ninguém te segurava, você ficou com a força de 10 homens. De uma forma doentia, isso dá para a pessoa uma visibilidade. E aí se deu visibilidade, alimentou o emocional dela, e o espiritual dela não está completa, a obra ainda. O que ela faz? Ela reabre a legalidade para que o demônio haja na vida dela. Vocês estão vendo aqui a importância do trabalho do espiritual, do emocional e do físico junto também, né? Porque às vezes tem pessoa que ela tá só assim, pau de vira tripa, a saúde debilitadíssima, saúde debilitada, debilita a alma debilita o espírito, sucessivamente. Então a Flor de Lis, ela encontrou na igreja, ela encontrou no amor dos irmãos, ela encontrou nos aplausos um lugar de visibilidade e de importância que ela nunca teve. E ela aprendeu, inclusive, a criar histórias, criar mentiras. Vocês devem lembrar que ela foi conhecida, em primeiro lugar, como a mãe dos 50. Ela dizia ter uma casa onde ela adotava 50 crianças. E depois, no treinamento do meu ministério, eu tenho uma aula específica sobre adoção. O quão grave é uma pessoa chegar na conclusão que ela vai adotar uma criança, mas ela não tem as emoções curadas, tá? Mas isso não é o assunto aqui, o assunto é dependência emocional. Então, a Flor de Lis, ela chega num ponto que é tanta mistura, é tanta bagunça, é tanta coisa, tanta carga emocional nela, que ela perde a noção do correto, do certo e do errado, do santo e do profano, total, ela desgringola. Sabe o que é pior? Nós estamos falando da Flor de Lis, que é um caso assim absurdo, né? Mas às vezes você, pastor, você líder, você tem o mesmo problema numa escala um pouco menor. E não vê por quê. É mais fácil eu sentar em cima do meu rabo e olhar o rabo alheio. Porque o rabo alheio tá na minha cara, tá pra eu ver. Mas o meu é difícil, eu tenho que pegar um espelho, tenho que torcer o corpo. Então, eu espero que esse ensinamento, essas lives, elas comecem a mexer algo dentro de você, do tipo, eu preciso entender que negócio é esse. Mesmo que eu esteja assistindo, que às vezes eu fique desconfortável, que eu concorde, que eu não concorde, eu preciso que isso mexa com você a ponto de você tomar uma atitude. Seja para melhorar a si próprio, seja para não melhorar. Então, vamos de um exemplo aqui. Tem um missionário que eu conheço. Toma café. E ele tem dom de milagre, dom de maravilha. Ele, inclusive, veio também de uma família pastoral. O pai dele tinha esse dom. Às vezes, fazendeiros ligavam para ele e falavam, missionário, a minha lavoura está indo de mal a pior, não cresce. E ele ia lá, ele orava e o milagre acontecia. Aquela lavoura voltava à vida e a colheita era abundante. E esse rapaz, ele tem dom de maravilha, ele ora e os milagres acontecem, ele ora e as coisas acontecem. Só que ele tem os seus problemas iguais ou parecidos da Flor de Lis. Esse rapaz, esse pastor, esse missionário, ele teve uma infância muito difícil. A infância dele, ele foi criado com os avós, jogado na casa de um tio, na casa de uma outra tia, pra lá e pra cá, enquanto os pais ali viviam aqueles altos e baixos, uma hora estava bem, outra hora estava mal. Esse menino sempre foi preterido, ou seja, ele foi discriminado em todo lugar que ele ia. E ele aprendeu que se ele mergulhasse em Deus, e Deus dando aquele poder para ele, aquele dom para ele, esse dom virou um lugar de visibilidade para ele, virou um lugar de inclusão, um lugar de ser amado. Só que você lembra que ele tem buracos emocionais lá de trás? Então esse dom, ele produz um fruto,
para as outras pessoas. Mas esse dom não produz um fruto para ele mesmo, para o dono do dom, que é ele. Como que ele usa esse dom? Ele ora para as pessoas ficam maravilhadas, prometem mundos e fundos para ele. E você lembra que aquela criança que estava sempre esperando o carinho da mãe, o carinho do pai, o carinho do vô, que ao invés de amar ele, o vô xingava ele, o carinho da tia, mas a tia via ele uma hora como alguém legal, bem-vindo na casa dela, outra hora ele era enxotado dali porque ele estava fazendo arte para chamar atenção e ele não era mais bem-vindo. Esse padrão emocional, ele se aplica de novo no ministério desse missionário. Por quê? Porque ele tem um dom agora, as pessoas, por conta do dom, querem que ele vá até elas. Essas pessoas prometem mundos e fundos, olha, eu vou te dar um carro. Se você orar para minha mãe for curada, eu vou te dar um carro. Ele orava, a pessoa era curada. E o que acontecia? Logo em seguida, vamos ver se você adivinha. A pessoa que recebeu o dom evaporava do mapa. Bloqueava ele no celular. Deu o carro? Deu para ele? Não, não deu. Aí você pergunta, por que a pessoa fez isso? Porque a pessoa é má? Porque a pessoa é ruim? Porque o capeta agiu na mente dessa pessoa que prometeu essa oferta e não deu para ele? Não. Porque esse missionário, ele tem a dependência emocional. Ele precisa sentir aquilo de novo e de novo e de novo, porque todo trauma ele repete para que você resolva o trauma. Então, no caso dele, ele não é sobre o outro que não deu o carro. É sobre ele próprio se sentir amado. Então, imagina um missionário que tem um poder, que ele tem um dom de milagres, de maravilhas, e ainda assim ele não consegue se sentir amado por Deus. E aí ele fica extremamente frustrado, porque ele está sempre esperando do outro, da pessoa para quem ele ora, essa recompensa. Isso é loucura, isso é maluquice. Por quê? Porque ele tem um buraco emocional. E ele sempre vai se ligar a pessoas que não vão cumprir aquilo que prometeram. Por quê? O papai cumpriu o que prometeu? O papai estava cuidando dele? Não. A mamãe estava cuidando? Não, não estava. Pelo contrário, colocava ele no carro, no ônibus, sei lá onde, mandava para casa do vô, que xingava ele dos piores palavrões possíveis. Olha onde chega. Vocês estão conseguindo compreender essa analogia entre o caso Flor de Lis? É que o caso Flor de Lis foi um estrondo, mas você às vezes está aí, continua aí nesse lugar. Esse caso desse missionário foi pesado, então vamos colocar um caso um pouquinho menor. Para você entender que toda vez que o seu ministério não caminha, toda vez que o dinheiro não chega, toda vez que o seu trabalho ele não é recompensado, você está ganhando algo com isso. O que você ganha? Você ganha visibilidade, você ganha inclusão, você ganha inclusive pertencimento. Às vezes você faz parte de uma família onde os homens não deram certo, economicamente falando. E quando você opta pelo ministério, você não pode dar certo também. Embora o ministério, né, tenha aí a pessoal que fica revoltado, pastor não tem que ter dinheiro, pastor é ladrão. Mas, gente, se você opta por um ministério e esse ministério ele não evolui, inclusive financeiramente, ele não paga as custas da sua família, tem alguma coisa errada, não pode. O obreiro é digno do teu salário. Entendeu? E só você que é pastor, você que é líder, você sabe o quanto isso custa. As pessoas buscarem em você o auxílio, buscarem uma oração, você sabe. Eu sei porque eu sou filha de uma família pastoral. Minha avó, quantas vezes, era 2, 3 da manhã, as pessoas ligavam para ela, desesperadas. Pastora, pelo amor de Deus, ora por mim. Pastora, meu filho morreu. Você pode orar por mim, você pode fazer o ato fúnebre. Então, vida de pastor não é fácil. Só que se você tem essas dependências emocionais, adivinha o que você vai atrair? Pessoas que vão colaborar com as suas dependências emocionais. Pessoas que vão colaborar com os seus ganhos secundários, seus lucros inoportunos. Então, são pessoas que vão se aproximar de você para você se sentir forte. Eu conheci um sujeito uma vez, um cara que dele tinha um dom maravilhoso também.
Só que o que aconteceu? Também, vida toda louca, maluca por trás. Todo mundo sempre rejeitou ele, agora ele tem um dom, imagina, ele tem um dom poderoso. Então as pessoas procuram ele, e ele dá um jeito de perder aquilo. Ele dá um jeito de dar mancada com as pessoas, ele dá um jeito de perder esse dom, ele dá um jeito de, inclusive, de se afastar de Deus. Por quê? Porque ele está querendo algo emocionalmente. Ele busca algo, mas ele nem ao menos sabe onde dói. Ele não sabe onde ele procura remédio para essa dor. Vocês estão conseguindo compreender? E numa dessa, casais cristãos e evangélicos, principalmente da liderança, é pior ainda, porque esses ganhos inoportunos, né? Ou de ser sempre a vítima. Então, aquela pessoa, que nem esse moço que eu contei para você, que ele tem um dom de cura, de maravilhas, provavelmente ele tem um dom, ele tem um lucro inoportuno de inocência. Por quê? É aquela criança que ficou esperando algo. Foi culpa dela? Não, não é culpa dela. Que o pai não tem dinheiro, não é culpa dela que o pai e a mãe brigam, não é culpa dela que os pais são malucos, não é culpa dela. Só que toda a loucura dos pais recai nela. Os frutos das loucuras dos pais afetam a vida dela. Então, e por causa da loucura deles, essa criança não tem o básico para viver. O básico, que é estar com os pais, sentar na mesa, comer uma comida com os pais. O pai e a mãe fazer justiça, não tem o básico. E agora é culpa dela? Não. Então ela se liga a pessoas que vão fazer igual o pai e a mãe, sumir. Tem pessoas que usam o ministério para se vingar. Porque agora eu tenho o poder do Espírito Santo, tenho o poder no nome de Jesus. E eu vou me vingar. Muitas vezes ele fala que vai se vingar do capeta. Ah, eu vou me vingar. Diabo, eu vou saquear o inferno. Só que quando você olha para o comportamento dessa pessoa, o padrão de ação dessa pessoa é vingativo. Ah, aquele irmão saiu da igreja, ele vai ver só, eu vou orar para Deus. E Deus vai fazer justiça. Deus é o Deus de justiça e ele vai fazer justiça. Só falta orar, queima ele, Senhor. Tá aí a música Sabor de Mel. Isso é típico de uma pessoa que precisa de vingança. Quando os buracos emocionais não são tapados, quando a pessoa tem dependência emocional, um outro lucro inoportuno que essa pessoa tem de força, ela carrega todo mundo. Flor de Lis queria ser mãe de 50. Por quê? Porque ela aprendeu que se ela se ferrasse, que se ela carregasse um monte de gente, que se ela fosse responsável por outras pessoas vulneráveis, pessoas tão vulneráveis quanto ela, agora sim, Deus vai me perdoar, Deus vai me amar. Sabe por quê? Naquele momento dos abusos, toda pessoa que passou por abuso vai entender o que eu estou falando. A pessoa abusada, ela tem muita culpa dentro dela. Muita culpa. Porque às vezes é a mãe que falava, ó, sabe por quê? Que se você não obedecer, Deus vai te castigar. Se você não obedecer o que eu estou falando, a mão de Deus vai pesar sobre você. Não estou dizendo que Deus não seja justiça, Deus é justiça. Mas são frases que vão desencadeando problemas aqui, ó. Peraí. Minha mãe, que é a pessoa responsável por cuidar de mim, ela não cuida. O Deus que ela me ensina a adorar e a amar, também não vai me cuidar. Porque eu estou sempre fazendo coisa errada. Então, de uma forma ou de outra, eu tenho a atenção do meu pai e da minha mãe, eu tenho a atenção de Deus, dando problema. Então, outro lucro inoportuno. Perda do céu. Perda da comunhão com Deus. Então, em prol de eu manter essa salvação que ela acha que tem, ela faz o quê? Se mete em confusão. Então, aquela pessoa que ela é agressiva, ela é grosseira, ou então ela deixa todo mundo espizinhar ela.
não sabe pôr limite nas pessoas, é aquele líder que não sabe separar o que é casa, o que é igreja, porque se eu separar o que é casa, o que é igreja, se eu falar, ó, vou viajar no aniversário dos meus filhos e tem uma campanha lá na igreja, um evento, eu não vou, a prioridade é meu filho. Ele não vai, por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou desagradando a Deus. Dependência emocional, essa pessoa tem dependência emocional. Eu escutei uma vez uma história de uma atendida minha, que o pai não compareceu ao aniversário dela de 15 anos. Ele ia dançar valsa com ela. Uma puta festa, uma mega festa, tudo organizado. E ele não compareceu. Sabe por quê? Onde ele estava? Adivinha? Envolvido com eventos da igreja. Você fala, meu Deus do céu, mas isso é muita bobeira. Bobeira? Bobeira? É claro que essa menina de 15 anos, ela já teve episódios de abandono lá atrás, desde de pequenininha. Mas você tá vendo? Agora imagina essa pessoa com esse emocional todo bagunçado, todo zoado, querendo conduzir outras pessoas. Ela consegue? Ela consegue. Mas vai ter um momento que aquilo ali não vai dar certo mais. Por quê? Você vai até um certo ponto e depois não vai mais. Por quê? É que nem na questão, né, tem aquela passagem que Jesus diz que uma vez que a pessoa, o demônio, ele é expulso de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. E vendo que aquela casa de onde ele saiu, ela tá varrida, ela tá adornada, ele volta com mais 7. Aí a pergunta é, mas peraí, se Deus já expulsou, por que ele volta com mais 7? Porque aquela casa ali tinha uma legalidade. E qual é a legalidade? Geralmente, a porta da legalidade é aberta pelo lado emocional. Geralmente, porque imagina uma pessoa que sempre dava problema doente. E aquilo ali, né, ela é curada. Agora, ela é curada, ninguém mais olha para ela com dó. Ninguém mais olha para ela querendo, oh meu Deus, vamos orar por você. Gente, vamos fazer uma campanha. Gente, vamos fazer uma vigília. Gente, vamos levantar um clamor por fulano, ciclano e beltrano. Então aquela cura já não faz mais sentido. Então o que eu faço? Pelo meu emocional, eu abro a porta para que essa doença volte. Para que essa possessão volte. Para que coisas voltem. No caso desse missionário que eu falei para vocês, que ele ora, tem dom de milagre e maravilha, a vida dele é isso. Um ano com Deus, um ano no vício, um ano no pecado. Um ano com Deus, um ano no vício e no pecado. E sabe o que é mais interessante? Deus, eu sempre digo que Deus é o sujeito mais coerente do universo. Claro, né? Ele é o Criador. Ele deu o dom, e o dom é gratuito de Deus. E o dom, Deus não tira. Esse sujeito, o dom ainda funciona, apesar dele. E muitas vezes ele tem a sensação de que, porque o meu dom está funcionando, eu estou agradando a Deus. Eu tenho comunhão com Deus. E não tem. É por isso que a Bíblia diz que no último dia lá, muitas pessoas vão dizer, Senhor, no teu nome eu curei. No teu nome eu preguei. No teu nome eu fiz milagre. Deus vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque essa pessoa, o emocional dela não deixou o espiritual se desenvolver. A ponto dela ter uma conexão com Deus. Dela entender a paternidade de Deus na vida dela. Vocês estão entendendo? O assunto de hoje era esse. Espero vocês amanhã, nossa última live sobre dependência emocional. Se você quiser conhecer o meu trabalho, meu nome é Violeta, caso você não me conheça, sou uma terapeuta familiar sistêmica e espero... por que a voz muda? É um problema do próprio Instagram. Ele vai deixando a voz lenta, depois ele volta pro normal. É tranquilo. Agora na gravação vai ficar tudo normal, tá? É um problema do Instagram. Não sei se eles estão testando alguma coisa, eu não sei o que tá rolando, mas é isso que tá acontecendo. E independe se o celular é iOS ou se o celular é Android, tá?
Então é isso, espero vocês amanhã na live sobre dependência emocional. Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim as dúvidas no direct. Se você conhece um pastor, se você conhece um líder, se você conhece um crente velho que precisa ouvir essa mensagem, encaminha para essa pessoa. Amanhã eu quero ver se nós tratamos sobre como a dependência emocional atrasa as suas orações. Combinado? Um beijo, um abraço, gente. Até amanhã. Tchau.